Em nome de Deus, da democracia e da liberdade, declaro aberta a 33ª sessão ordinária, em 13 de novembro de 2017. Peço à vereadora Maria Eloir Flores Rodrigues Vilante que faça a leitura e que todos fiquem em pé. Eclesiastes 1:12. Todo o dever do homem consiste em temer a Deus e em guardar os seus mandamentos. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixos pelos mestres das congregações nos quais foram dadas pelo único pastor. E demais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e muito estudo, enfado é da carne. De tudo o que tem se ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que esteja encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Palavras do Senhor. Primeira parte, pequeno expediente. Peço à primeira secretária, vereadora Natasha Flores Quasne, que faça a leitura da ata número 043 de 2017, da sessão ordinária realizada em 6 de novembro de 2017. Ata 043/2017. Aos 6 dias do mês de novembro do ano de 2017, às 19 horas, no plenário, vereador Benedita Lázaro Fernandes, da Câmara Municipal de Coronel Sapucaia, a Rua Teixeira de Freitas, número 234, nesta cidade, reuniram-se para a sessão ordinária os vereadores do município de Coronel Sapucaia, gestão 2017 a 2020, sob a presidência da vereadora Cláudia Ferreira, primeira secretária, a vereadora Natasha Quasne. Além dos citados, estavam presentes os vereadores Célia Cristina, João Mir Nunes, João Batista, Roberto Pereira. Faltou a sessão com justificativa os vereadores Maria Eloir, Niagra Krajewski, Patrick Ehert. Havendo quórum legal, a presidente deu início à sessão. Pequeno expediente. Foi lida a ata de número 042, da sessão ordinária realizada em 30 de outubro de 2017. Após a leitura, a mesma foi submetida em discussão e votação, sendo aprovada por todos os vereadores presentes. Foram realizadas leituras de expedientes do Poder Executivo. Convite da Secretaria Municipal de Educação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Ofício número 074, do assessor institucional e legislativo, senhor Anselmo Lázaro Fernandes, para presidente da Câmara, Cláudia Ferreira. Foram lidas leituras de expedientes do Poder Legislativo. Moção de congratulação às senhoritas Vitória Pereira de Oliveira e Fiorella Noemi Adjala, por participarem do Campeonato Brasileiro na modalidade Rainha do Laço e do primeiro evento mundial só para mulheres que realizou no estado do Rio Grande do Sul. Primeira estrela do laço em Cachoeiras do Sul, representando Coronel Sapucaia e Capitão Bado. Projeto de resolução número 003, que altera o artigo 78 do regimento interno desta Casa de Leis. Foram realizadas leituras de expedientes recebidos de diversas origens. Grande expediente. Foram lidas as proposições dos vereadores. Proposta de emenda modificativa número 001 ao projeto de lei CM número 014, de autoria da Comissão de Finanças, Orçamento e Contabilidade, que fica modificada a emenda, e o artigo 1º do projeto de lei número 014, que autoriza o Poder Executivo Municipal a promover e organizar o reaproveitamento de água pluvial nas escolas públicas municipais e da outras providências. Na sequência, foi realizada a leitura dos pareceres de comissões permanentes de Finanças, Orçamento e Contabilidade, referente ao projeto de lei 015, Legislação, Justiça e Redação Final, referente ao projeto de lei número 015. Assunto: regulamento, tratamento favorecido, diferenciado, simplificado para microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais, sediados no município de Coronel Sapucaia, nas contratações públicas de bens, serviços e obras no âmbito da administração municipal e da outras providências. Ordem do dia. Em seguida, foi submetida em discussão e votação a emenda modificativa número 001, ao projeto de lei CM número 014, sendo aprovado por todos os vereadores presentes.
devendo as mesmas ser incorporadas ao texto do projeto de lei CM número 014, para seguir sua votação em plenário. Em ato contínuo, a presidente submeteu em única discussão e votação os pareceres conjuntos favoráveis das comissões permanentes acima citados, referente ao projeto de lei CM número 015 e projeto de lei CM número 014, sendo aprovado por todos os vereadores presentes. Encerrando-se a ordem do dia, a presidente passou a palavra livre aos vereadores inscritos, Roberto Pereira, Cláudia Ferreira e Célia Cristina. Concluído o uso da tribuna, a presidente declarou encerrada a presente sessão ordinária, da qual foi lavrada a presente ata, que após lida e aprovada será assinada pela presidente, pela primeira secretária e pelos demais vereadores em 6 de novembro de 2017. Coloco a ata número 043 de 2017, da sessão ordinária realizada em 6 de novembro de 2017. Em discussão. Está em discussão. Coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Peço à primeira secretária, vereadora Natasha Flores Quasni, que faça a leitura de expedientes recebidos do Poder Executivo. Ofício número 032. Excelentíssima senhora Cláudia Ferreira. Assunto: encaminha projeto de lei número 015. Senhora presidente, venho por meio deste, em caráter de urgência, nos termos do artigo 49 e 55 da Lei Orgânica Municipal de 6 de dezembro de 2004, apresentar a Vossa Excelência o projeto de lei número 015, que autoriza a Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia a firmar termo de convênio com a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, objetivando atender a segurança da agência de Correios sediada nesse município e dar outras providências, cujas justificativas anexamos. Nada mais vendo a tratar, reitero os votos de estima, consideração e apreço. Atenciosamente, Rude Paitisoldi. Ofício número 080. A senhora presidente, é com grata satisfação que cumprimento Vossa Senhoria e, através deste, encaminho o balancete mensal da Prefeitura Municipal, consolidado referente ao mês de setembro de 2017, respondendo assim o requerimento número 023. Lembrando que o mês de agosto de 2017 foi encaminhado através do ofício número 078, sob o protocolo dessa Casa de Leis, número 139, em 31/10/2017. O encaminhamento do mesmo visa cumprir o disposto no capítulo 3, seção 5, artigo 69, inciso 25 da Lei Orgânica Municipal. Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para apresentar nossos protestos de estima e apreço. Cordialmente, secretário municipal de Finanças, Ivan Adriano Vilhalva. Ofício PMCS/RH número 302. Presidente da Câmara Municipal. Em resposta ao requerimento número 023, encaminhamos, conforme solicitado, a cópia da folha de pagamento referente ao mês de agosto e setembro de 2017. Nada mais vendo a tratar, reitero protestos de estima e consideração. Débora Mendes Lopes, diretora de Departamento de Recursos Humanos. Ofício circular número 016/2017. A Sua Excelência, a senhora Cláudia Ferreira Maciel, presidente da Câmara de Vereadores. Assunto: reunião. Convidamos Vossa Excelência e demais vereadores e vereadoras para a reunião do Conselho Municipal de Saúde de Coronel Sapucaia, a realizar-se às 13 horas do dia 14 de novembro de 2017, na sala de reunião da Prefeitura Municipal, situada na Avenida Bílio Espíndola Sobrinho, número 570. A pauta da reunião segue em anexo. Respeitosamente, Leila Lopes Ovando, presidente do Conselho Municipal de Saúde. Ofício número 020. Referente ao requerimento número 019. Requerimento de informações acessa dos procedimentos licitatórios. De início, cabe salientar que todo e qualquer ato administrativo será executado somente frente à expressa previsão legal, isso em virtude do princípio da legalidade dos atos administrativos. Nessa senda, temos que os procedimentos licitatórios, inclusive os práticos, pelo município de Coronel Sapucaia, são realizados em face da previsão legal contida na Lei nº 8.666,
10.603/1993, Lei número 10.520/2002 e Decreto Municipal número 076/2017. Feito esta consideração, seguimos a análise do objetivo do requerimento. É certo que nem todos os tipos de licitação apresentam todas as fases que a doutrina em geral nos ensina, pois algumas dessas modalidades são, de certa forma, incompletas. As mais complexas, como a concorrência, ordinariamente têm suas fases bem definidas. Porém, existem alguns casos previstos na Lei 8.987/95 e 11.079/2004, em que há inversão na ordem dessas fases. Nas modalidades concurso e leilão, a habilitação é bem simplificada. Já no convite e tomada de preços, não existe uma etapa definida só para a habitação dos interesses. As fases descritas pela doutrina são abertura, habilitação, classificação, homologação e adjudicação. Como consta no artigo 38 da Lei 8.666/93, o procedimento tem seu início internamente, fase interna, em que há a abertura do processo dentro do órgão que vai realizar a licitação, definição do objeto e indicação dos recursos para a despesa. A fase externa de maior relevância se inicia quando a licitação torna-se pública. O ofício de requerimento de informações dos procedimentos licitatórios fica à disposição aos nobres vereadores na secretaria. Peço à primeira secretária que faça a leitura de expedientes do Poder Legislativo. Peço à primeira secretária que faça a leitura de expedientes recebidos de diversas origens. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. De acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Entidade: Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia. Programa Mais Educação Fundamental. Data de emissão: 3/10. Valor: R$ 6.901,20. Mais Educação Indígenas. Data de emissão: 3/10. Valor: R$ 1.118. PENAI, Alimentação Escolar e Ensino Fundamental. Data de emissão: 3/10. Valor: R$ 11.223,20. PENAI, Alimentação Escolar Creche. Data de emissão: 3/10. R$ 5.157,40. PENAI, Alimentação Escolar EJA. 3/10. R$ 889,60. PENAI Alimentação Escolar AEE, 3/10. Valor: R$ 190,80. PENAI Alimentação Escolar Pré-Escola. Data de emissão: 3/10. Valor: R$ 5.731. PENAI Alimentação Escolar Indígena, 3/10. Valor: R$ 11.200. Quota parcela 9. Data de emissão: 10/10. Valor: R$ 55.029,50. A Vossa Excelência Cláudia Ferreira Maciel, presidente da Câmara Municipal. Assunto: benefício da tarifa social de energia elétrica para a população de Coronel Sapucaia. Senhora Presidente, vimos por meio desta agradecer o excelente trabalho que vem sendo desenvolvido pela Câmara Municipal de Vereadores e Prefeitura na divulgação da tarifa social de energia elétrica às famílias de baixa renda do município de Coronel Sapucaia. O resultado dessas ações garantiu até outubro de 2017 um acréscimo de 5% de famílias com benefício da tarifa social de energia elétrica, concedendo a estas desconto de até 65% em suas faturas de energia elétrica. Porém, cabe informar que, em consulta ao Cadastro Público do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, foi identificado que ainda há um potencial de 1.041 famílias que têm direito ao benefício em Coronel Sapucaia e não estão no cadastro da Energisa. Portanto, sem usufruir dos descontos da tarifa social, conforme demonstrado no quadro a seguir. Município de Coronel Sapucaia. Famílias inscritas no cadastro único, com renda per capita familiar de até 1,5 do salário mínimo
Quantidade de famílias atualmente beneficiadas com a TSE é 1.025. Quantidade de famílias não beneficiadas com a TSE, 1.041. Potencial, 50%. Nesse sentido, contamos novamente com o apoio da Câmara de Vereadores e Prefeitura de Sapucaia e ratificamos nossa parceria para a manutenção, ampliação e divulgação dos benefícios da tarifa social de energia elétrica entre os cidadãos do município. O objetivo dessa cooperação é garantir descontos na fatura de energia elétrica conforme previsto pela Lei Federal 12.212/10, que beneficia famílias sul-mato-grossenses que vivem com orçamento reduzido. Por consequência natural, os valores oriundos desses descontos são utilizados pela própria população na aquisição de produtos e serviços, estimulando assim a economia local do município. Adicionalmente, comunicamos que a Energisa desenvolveu uma ferramenta online de pesquisa e de pré-cadastro da TSE, podendo ser acessada através do link www.tarifasocial.energisa.com.br. Essa ferramenta é a mais facilidade para os cidadãos, permitindo a manutenção e ampliação de novos cadastramentos de forma ágil, simples e acessível, podendo ser acessado por computadores, tablets e smartphones. Solicitamos divulgar para os envolvidos. Agradecemos desde já o vosso empenho com este trabalho social e colocamos-nos à disposição para esclarecimentos adicionais com Jorge Selling, por meio do telefone 3398-4003 e do e-mail jorge.selling@energisa.com.br. Aproveitamos a oportunidade para reiterar os nossos protestos de elevada estima e consideração e aguardamos seu pronunciamento. Atenciosamente, Departamento de Serviços Comerciais, Energisa do Mato Grosso do Sul. Segunda parte, grande expediente. Peço à primeira secretária, a vereadora Natasha Flores Quasny, que faça a leitura da indicação número 278 de 2017, de autoria das vereadoras Maria Eloir Flores Rodrigues Vilante e Niagra Patrícia Galto Krajewski, e da indicação número 286 de 2017, de autoria da vereadora Célia Cristina Arias Dávalos, bem como da indicação número 288 de 2017, de autoria dos vereadores João Batista de Andrade, Cláudia Ferreira Maciel, Célia Cristina Arias Dávalos e Roberto Pereira de Oliveira. Indicação número 278. Autoria das vereadoras Maria Eloir e Niagra Krajewski. Assunto: solicitam que realizem a abertura das ruas João Ponce de Arruda, Ítrio Correia da Costa, José Horizonte Espíndola, Pascoácio Silveira Dutra, Quintino Viana e Bento Gomes de Oliveira, que fará a ligação da área central com os bairros da Vila Nova, Jardim Palmeiras e Nilverá. As vereadoras que se subscrevem o vídeo do outro plenário e, de acordo com os termos regimentais vigentes, indicam ao excelentíssimo senhor Rude Paitisoldi, prefeito municipal, com cópia ao senhor Adacir Antônio da Silva Cardinal, secretário municipal de infraestrutura, que realize a abertura das ruas João Ponce de Arruda, Ítrio Correia da Costa, José Horizonte Espíndola, Pascoácio Silveira Dutra, Quintino Viana e Bento Gomes de Oliveira, que fará a ligação da área central com os bairros da Vila Nova, Jardim Palmeiras e Nilverá. Justificativa: com o objetivo de dar maior mobilidade e fluir o trânsito das ruas Amador Flores Sobrinho e Amâncio José da Silva, para melhorar as condições de deslocamento daqueles que ali trafegam, solicito as aberturas das ruas acima citadas para melhor favorecer a população. Plenário Benedito Lázaro Fernandes assina as vereadoras proponentes Maria Eloir e Niagra Krajewski. Indicação número 286. Autoria da vereadora Célia Cristina. Assunto: solicita que viabilize capacitação com um profissional de saúde para os servidores do abrigo que trabalhem diretamente com as crianças. A vereadora que se subscreve ao ouvido do outro plenário e, de acordo com os termos regimentais vigentes, indica ao excelentíssimo senhor Rude Paitisoldi, prefeito municipal, com cópia a senhora Ivone Paitisoldi, secretária municipal de assistência social, que viabilize capacitação com um profissional da saúde para os servidores do abrigo que trabalham diretamente com as crianças,
Justificativa. Tendo em vista as várias situações que vêm ocorrendo dentro desta entidade, e muitas vezes os funcionários não têm habilidade para lidar com as crianças e não sabem como agir diante de situações apresentadas no dia a dia, portanto, torna-se necessária a capacitação por um profissional da saúde, pois existem crianças com diversos problemas de saúde, bem como crianças entubadas, que precisam de cuidados especiais e necessitam de pessoas capacitadas para atendê-las adequadamente. Plenário Benedito Lázaro Fernandes, assina a vereadora proponente Célia Cristina. Indicação número 288, autoria dos vereadores Cláudia Ferreira, João Batista, Célia Cristina e Roberto Pereira. Assunto: solicita a liberação de emenda parlamentar no orçamento do Estado no valor de R$ 70 mil para a Seleta. Os vereadores que subscrevem o ouvido do outro plenário e, de acordo com os termos regimentais vigentes, indicam aos deputados estaduais, excelentíssimo senhor Onevan de Matos, Paulo Correia e Graziele Machado, liberação de emenda parlamentar no orçamento do Estado no valor de R$ 70 mil para a Seleta. Justificativa. Considerando as dificuldades que a referida entidade vem enfrentando, solicitamos aos nobres deputados a liberação de emenda parlamentar no orçamento do Estado no valor de R$ 70 mil para a Seleta, que muito ajudará no desenvolvimento dos trabalhos realizados, principalmente com jovens e crianças. Sem mais para o momento, permaneço no aguardo de uma resposta favorável e aproveito para manifestar protestos de respeito, estima e elevada consideração. Atenciosamente, plenário Benedito Lázaro Fernandes, assina vereadores proponentes Cláudia Ferreira, João Batista, Roberto Pereira e Célia Cristina. Peço à primeira secretária que faça a leitura dos pareceres conjunto favoráveis às comissões permanentes de Finanças, Orçamento e Contabilidade, Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente, Educação, Saúde e Assistência Social, referente ao projeto de lei CM número 014 de 2017. E do parecer conjunto favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, referente ao projeto de lei CM número 014 de 2017. Comissão Permanente de Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento, Contabilidade, Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente, Educação, Saúde e Assistência Social. Parecer jurídico sobre o projeto de lei CM número 014. Parecer PL 011/2017 da Consultoria Jurídica da Câmara Municipal de Coronel Sapucaia sobre o projeto de lei CM número 014, que dispõe sobre o reaproveitamento de água pluvial em escolas públicas municipais e dá outras providências. Relatório. O projeto de lei CM número 014 dispõe sobre o reaproveitamento de água pluvial em escolas públicas municipais e dá outras providências. O citado projeto de autoria do vereador Roberto Pereira foi protocolado na Secretaria da Câmara Municipal em 6/10, lido em sessão ordinária em 23/10 e submetido à apreciação jurídica no mesmo dia, mês e ano. Análise da matéria. Requisito formal. Em análise ao projeto de lei, verifico que o mesmo se encontra relativamente em consonância com as regras legais previstas para aprovação de leis municipais, sendo que está acompanhado de mensagem o que pode ou não deve ser interpretado como justificativa por escrito, sendo este um dos requisitos formais observados no regimento interno desta Casa de Leis. Se não, vejamos. Artigo 94 do RI. As proposições consistentes em projeto de lei, decreto legislativo, resolução ou de projeto substitutivo deverão ser oferecidas articuladamente, acompanhadas de justificativa por escrito. Assim sendo necessário, se faz a correta apresentação do projeto de lei para análise dos respeitáveis legisladores municipais, sendo que no bojo da justificativa ou mensagem, além de requisito formal que se faz necessário, traz informações acerca da necessidade qual se apresenta, bem como informar os parâmetros legais aos quais se submete o que, no caso em tela, foi devidamente observado. Requisito legal. O presente projeto de lei trouxe em seu bojo informações acerca de sua finalidade, a saber, o reaproveitamento da água pluvial em escolas públicas municipais. Observam-se oportunamente as competências do Legislativo Municipal para se adentrar à matéria.
Regimento interno. Artigo 14. Incumbe à Câmara Municipal, com sanção do prefeito, legislar sobre as matérias de competência do município, especialmente no que se refere, primeiro, a assuntos de interesse local, inclusive suplementando a legislação federal e a estadual, notadamente no que se diz respeito à proteção ao meio ambiente e ao combate à poluição. Lei Orgânica Municipal, artigo 7º, que compete ao município. Inciso 15. Executar obras de drenagem pluvial. Artigo 150. A saúde é direito de todos os munícipes e dever do poder público, assegurado mediante políticas sociais e econômicas que visem a eliminação do risco de doenças e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, prevenção, proteção e recuperação. Artigo 151. Para atingir os objetivos estabelecidos no artigo anterior, o município promoverá por todos os meios a seu alcance. Primeiro, condições dignas de trabalho, saneamento, moradia, alimentação, educação, transporte e lazer. Segundo, respeito ao meio ambiente e controle da poluição ambiental. Artigo 184. Na promoção do desenvolvimento econômico, o município agirá sem prejuízo de outras iniciativas no sentido de proteger o meio ambiente. Artigo 205. O município deverá atuar no sentido de assegurar a todos os cidadãos o direito ao meio ambiente ecologicamente saudável e equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida. Parágrafo único. Para assegurar a efetividade desse direito, o município deverá articular-se com os órgãos estaduais, regionais e federais competentes e ainda, quando for o caso, com outros municípios, objetivando a solução dos problemas comuns relativos à proteção ambiental. Artigo 206. O município deverá atuar mediante planejamento, controle e fiscalização das atividades públicas ou privadas, causadoras efetivas ou potenciais de alterações significativas no meio ambiente. Sendo assim, a matéria veiculada nesse projeto de lei encaixa-se perfeitamente na competência do Legislativo para a proposição. Diante disso, observada a regularidade do projeto, estando de acordo com o regimento interno, a Lei Orgânica Municipal e a Constituição Federal, entendo que o projeto deva seguir para apreciação dos legisladores, sendo que cabe salientar. Conclusão. Face ao acima exposto, considerando que os aspectos legais inseridos no presente projeto apresentam-se de forma satisfatória, resta a conclusão favorável ao projeto de lei, sendo que nos apresenta para o momento, salvo o melhor juízo, Coronel Sapucaia Udi Eslin Franklin de Assis Ximenes, assessor jurídico da Câmara Municipal. Em tempo, eu peço à primeira secretária, a vereadora Natasha Flores Quasni, que faça a leitura do projeto de lei número 015 de 2017, de poder do Executivo, onde autoriza a Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia a firmar um termo de convênio com a empresa brasileira dos Correios e Telegráficos, objetivando atender a segurança da agência de Correios sediada neste município e da outras providências. Projeto de lei número 015/2017, da Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia. Emenda. Autoriza a Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia a firmar termo de convênio com a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, objetivo a manter a segurança de agências dos Correios sediada neste município e da outras providências. O prefeito municipal de Coronel Sapucaia, Estado do Mato Grosso do Sul, senhor Rude Paitizoldi, no uso das atribuições constitucionais e legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o município de Coronel Sapucaia autorizado a celebrar termo de convênio com empresas de Correios e Telégrafos localizada na Rua Batista Terra, número 271, Centro, Coronel Sapucaia, com o CEP 79.995.970. Artigo 2º. O convênio que trata o caput anterior visa fornecer vigilância necessária para o funcionamento das operações financeiras realizadas pelas empresas de Correios e Telégrafos de Coronel Sapucaia. Artigo 3º. A segurança do estabelecimento será realizada através da contratação de um posto de vigilância com a carga horária de 10 horas diárias de segunda a sexta e que deverá seguir as atribuições constantes no protocolo de atuação do vigilante,
na legislação postal e normas internas da ECT. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições ao contrário. Prefeito Municipal de Coronel Sapucaia, Rude Paitizold. Justificativa. É de conhecimento desta Casa que a ECT tem orientado a supressão de alguns postos de vigilância em agências de correio, quando a matriz de vulnerabilidade deixar de indicar a necessidade de sua manutenção, sendo este o caso da agência situada no município de Coronel Sapucaia. Nesse diapasão, temos que a peculiaridade das agências de correio também é prestado o serviço de correspondente, denominado banco postal, e que, em razão desse serviço, por força de determinações judiciais, a ECT encontra-se obrigada a disponibilizar postos de vigilância armada. Logo, nos casos que há decisões judiciais impondo à ECT a obrigação de disponibilizar vigilância armada, em razão da prestação do serviço banco postal, uma vez suprimido o posto de vigilância armada, a ECT terá que obrigatoriamente encerrar o serviço do banco postal, sob pena de incorrer nas respectivas consequências advindas de descumprimento das ordens judiciais. Diante desse cenário, no intuito de dar continuidade ao serviço do banco postal realizado pela ECT, serviço este de imprescindível importância para os munícipes sapucaienses, considerando a carência do município em agências bancárias ou representantes, se faz necessária a autorização para que o Poder Executivo viabilize a manutenção do serviço banco postal, mediante convênio com os Correios, com o fito de arcarem com custos decorrentes de posto de vigilância armada nas respectivas agências do Correio, evitando-se, assim, a interrupção do serviço. Coronel Sapucaia, 1º de novembro de 2017. Assina Prefeito Municipal Rude Paitizold. Coloco em discussão a indicação número 278 de 2017, de autoria das vereadoras Maria Eloir Flores Rodrigues Vilante e Niagra Patrícia Galto Kraevski. Está em discussão. Vereadores, essas ruas foram até fotografadas pelo Zé Roberto. Essas ruas, elas estão nessas condições hoje. Realmente, aqui onde nós tiramos a foto, tem o asfalto. Essas ruas dão acesso, nesse caso, dá acesso a Inhuverá. Precisa abrir essa rua. Essa aqui é aquela famosa rua que ainda tem algumas casas que estão na rua, mas mesmo assim, nesse espaço que tem lateral aí, dá para abrir essa rua, melhorar, e ela vai ligar lá também no bairro Inhuverá. A José Horizonte Espínola também vai fazer a ligação Vila Nova e Inhuverá. E essa rua aqui, ela vai, salvo engano, essa vai dar lateral, vai reto na Vila Nova, vai passar lateral ao CRAS e à praça. A rua Pascal Silveira Dutra com a Vila Nova. Isso, Vila Nova e Inhuverá. E a Quintino Viana também, ela dá acesso a rua Quintino Viana vai dar acesso na Amâncio e na Amador Flores Sobrinho e também na Inhuverá. Sim, a Bento Gomes de Oliveira é essa que ela tem abertura até uma altura e precisa de fazer o restante em estrada de chão ainda, vias de chão, que vai dar acesso também à Vila Nova em Inhuverá. Todas essas ruas, assim como depois que fizeram o asfalto da Amador Flores Sobrinho, desafogou bastante o trânsito da Amâncio José da Silva, que tinha muito trânsito. Os alunos hoje da ENEIL
preferem usar a via Amador Flores Sobrinho. Mas ainda tem essas ruas que, se fazer elas, melhorar elas, também vai diminuir o fluxo por essas duas ruas e também vai ser uma via mais perto das localidades. Não vai precisar fazer tantas voltas. Conversei com o secretário de obras, ele disse que é possível de fazer ruas decentes aí, que hoje são precárias, que nem tem. Nesse caso mesmo, realmente não tem nem como transitar aí, a menos que seja uma moto pequena ou realmente um carro grande. Eu espero que o nosso secretário atenda essa indicação, que eu acho que é uma indicação de suma importância para quem mora naquelas localidades, e vai fluir bem mais o trânsito e desafogar a rua Amâncio José da Silva. Senhoras vereadoras, realmente essas ruas, nós vemos ali, existe essa necessidade. As pessoas, principalmente, que transitam ali, eu acredito que já aguardam há tempo para que realmente seja realizada, então, esses trabalhos nessa localidade. Muito bem lembrado. Neste momento, eu os parabenizo e coloco a indicação em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Coloco a indicação número 286 de 2017, de autoria da vereadora Célia Cristina Arias Dávalos, em discussão. Está em discussão. Coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Coloco a indicação número 288 de 2017, de autoria dos vereadores João Batista de Andrade, Cláudia Ferreira Maciel, Célia Cristina Arias Dávalos e Roberto Pereira de Oliveira, em discussão. Está em discussão. Senhores vereadores, o proponente, inclusive eu agradeço por ter aqui incluído não só meu nome, mas dois companheiros, é o vereador João. Nós tivemos atendendo o presidente da Seleta, aqui nessa casa, eu estive juntamente com ele, estava ele e o Zusa Sarai, que também faz parte da diretoria da Seleta, e eles estiveram, inclusive, questionando o porquê que anos anteriores, inclusive, a Seleta recebeu emendas de deputados estaduais, através de reivindicações dessa casa. E é óbvio que nessa oportunidade passou a situação a qual se encontra e que necessita de apoio, pediu apoio a essa casa, e mediante a isso ficou certo de que nós estaríamos sim reivindicando e solicitando emendas. Sabemos que as emendas já foram, então, encerradas por parte do Estado, mas mesmo assim será encaminhada essa solicitação para que, logo após ser deliberado novamente, nós estaremos lá, mais uma vez, reivindicando junto aos deputados estaduais para que seja, então, liberada essa emenda à Seleta, para que eles possam, então, dar continuidade àqueles cursos quais hoje está sendo feito, mas com muita dificuldade, que é de informática e também do corte e costura, que será aí muito bem aproveitado, acredito eu, perante os trabalhos excelentes que todos os membros da Seleta vêm realizando no nosso município. E lembrando sempre que é mais uma das entidades que se dedica à nossa população, sem quer que seja, sem nada em ônus em retorno, somente em benefício e em prol dessa comunidade. Coloco a indicação em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Projeto de lei do Poder Legislativo. Coloca em discussão parecer conjunto favoráveis às comissões permanentes de Finanças, Orçamento e Contabilidade, Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente, Educação, Saúde e Assistência Social, referente ao projeto de lei CM número 014 de 2017. Está em discussão. Coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes.
Coloco o parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, referente ao projeto de lei CM número 014 de 2017. Em discussão. Está em discussão. Coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Coloco o projeto de lei CM número 014 de 2017, que emenda, dispõe sobre o reaproveitamento de água pluvial nas escolas públicas municipais e da outras providências. Em discussão. Está em discussão. Coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Neste momento, encerramos, então, a segunda parte, a ordem do dia. Passaremos a palavra livre aos vereadores inscritos. Antes de iniciarmos, eu gostaria só de fazer um pedido, a qual já foi feito por parte de todos os pares verbalmente. Nós tivemos em reunião, juntamente com o prefeito, na Prefeitura Municipal, onde quase todos os membros estavam presentes, os vereadores e vereadoras dessa casa, e naquele momento foi citado sobre a qual veio esse projeto pedindo autorização do Executivo, para que seja então autorizado a cedência, esse convênio realizado seria da cedência de um servidor para que a Prefeitura possa custear, o qual faria segurança nos Correios, para que pudesse então permanecer o convênio entre Correios e o Banco do Brasil, com os atendimentos. É óbvio que esta casa, todos os pares têm aí não só o bom senso e a vontade que realmente permaneça, como todos estão aí dedicados. Então, ficou pré-agendada já, onde os senhores das comissões poderão analisar melhor qual o melhor horário, que, se possível, seja amanhã para ser deliberado. Por quê? Porque eu tinha até um pedido para que fosse analisado esse projeto sem os pareceres da comissão, mediante reivindicação e orientação do jurídico dessa casa, para que não pudesse ser dessa forma, mesmo com toda a necessidade, todos nós querendo que realmente fosse, então, pudesse ser aprovado. Mas pelo regimento interno não é permitido, então nós estaremos se reunindo amanhã, as comissões, deixando esse projeto, assim como outros que estão na secretaria, e que também nós precisamos deliberar. Na quarta-feira nós temos o feriado, e logo após nós estaremos aí, uma convocação para uma extraordinária na quinta-feira, às 9 horas da manhã, onde se encontra toda a população, inclusive convidados para se fazer presente, devido à necessidade de que realmente o prefeito realize esse convênio junto aos Correios. Então, neste momento, eu quero também só ressaltar que a próxima sessão ordinária do dia 20, segunda-feira, devido uma reunião, na verdade, com um jantar com o governador, que mais uma vez não é no nosso município, o qual nós já reivindicamos várias vezes, será no município de Mombai, mas onde estará ali 17 municípios juntamente, e é óbvio que nós levaremos aí as reivindicações do nosso município, a qual todos os pares dessa casa têm, junto ao governo do estado, no próximo dia 20. Mediante a isso, a nossa sessão ordinária de segunda-feira, dia 20, será transferida para o dia 21, no mesmo horário. E onde eu peço, que foi já reforçado, inclusive hoje novamente pela governadoria, que a presença de todos os pares dessa casa é fundamental. Neste momento, passaremos a palavra livre aos vereadores inscritos. Com a palavra, a vereadora Maria Eloir Flores Rodrigues Vilante. Excelentíssima senhora presidente dessa casa, vereadores e vereadoras, funcionários, ao público que nos honra nessa noite, boa noite, sejam bem-vindos à nossa casa. E nós agradecemos mesmo a persistência de vocês até essa hora. E estamos muito satisfeitos com o nosso mandato até nesse momento. Eu sou das vereadoras que têm um pouco mais de experiência aqui dentro. E realmente eu fico surpresa ainda quando tenho me ausentado aqui de Coronel Sapucaia, como na última segunda, onde eu, a vereadora Niágara, o vereador Patrick, estivemos em Campo Grande, e, de certa forma, ficamos surpresos,
com a ineficiência da última gestão da administração de Coronel Sapucaia. Estivemos nos gabinetes do senador Valdemir Moca, também no gabinete do deputado federal Zeca do PT, e quando a gente pede uma prestação de conta dos mandatos deles, a gente fica impressionada que nos últimos 4 anos, realmente, deixou a desejar a nossa administradora de Coronel Sapucaia. Nós não temos emendas empenhadas, não temos recursos empenhados, nós estamos vivendo dias difíceis hoje por conta de que tudo é questão orçamentária, é de um ano para o outro, às vezes de 2, de 3, até de mais anos para poder conseguir o município pôr a mão num recurso. E se o prefeito, que é o gestor, não corre atrás, e não pede, e não solicita, fica difícil. Porque o mandato do vereador, ele, logicamente que nós temos feito esse trabalho de correr atrás de recursos, mas não é o papel do vereador. O vereador ele está limitado na sua função, que não é administrativa, que não é de administrar. Temos se questionado, inclusive, perante os tribunais de contas, sobre as viagens que fazemos, solicitando recurso para o município, com o quê? O entendimento de que o vereador tem seu papel delineado pela Constituição Federal, os poderes são independentes, mas, mediante essa situação, nós estamos nos mobilizando, todos os vereadores aqui, nós vimos agora vereadores pedindo, inclusive, emenda para instituições. Fico realmente triste, porque nós precisamos, cada dia mais, andar por aí, camelar por aí, como diz as pessoas, para que a gente possa melhorar um pouco o Coronel Sapucaia. Estivemos ausentes em função da nossa viagem, pedimos, acima de tudo, reivindicamos para a saúde e para o desenvolvimento. Por quê? Nós entendemos que o município que produz é um município que gera riqueza, gera divisa. E também para a saúde, porque nós vemos que hoje o caos na saúde não é só em Coronel Sapucaia, mas aqui as coisas são mais difíceis. Até nem gostaria de andar atrás de medicação, né? Porque quando as pessoas tomam muita medicação, quer dizer que estão muito doentes. Gostaria aqui de correr atrás de outras coisas, mas, infelizmente, a falta de medicação é grande e a gente precisa correr para que possa melhorar para as pessoas que mais precisam. Pensando nisso, nós pedimos essas emendas para a infraestrutura, para desenvolvimento e para a medicação. Não poderia deixar também de dizer que, mais uma vez, o município vai arcar com as custas da segurança nos Correios. Por quê? Apesar do Correio ser uma instituição federal, existe uma crise em todos os níveis de administração. E o Correio, mediante essa crise econômica, achou melhor cortar a segurança dos Correios, porque a segurança armada nos Correios era em virtude dos bancos postais que fazem serviço bancário. E Coronel Sapucaia realmente atrapalharia bastante a vida das pessoas, a falta do banco postal, que é o correspondente do Banco do Brasil no município. Estivemos numa reunião onde quase teve a presença de alguns vereadores dizendo da necessidade dessa Câmara autorizar o prefeito a gastar o orçamento do município numa instituição pública federal, que são os Correios. Por enquanto, achamos de bem de continuar, de autorizar o prefeito a fazer esse gasto, sabendo o risco que corremos por estarmos burlando, de certa forma, as legislações e também gastando de forma, talvez, ineficaz. Mas, mediante a situação que nós já estamos, com a falta da lotérica e também do Banco Postal, estamos autorizando, e espero que na quinta-feira, vereadora Cláudia, se pudesse ser outro horário, que eu e a vereadora Niagra, nós temos uma agenda ali em Aral Moreira, para falar com os vereadores de lá sobre a nossa CTL, que foi um pedido do senador Moca, do deputado federal, para que a gente mobilize a região, para a gente conseguir forças, para conseguir fazer a FUNAI ficar em Amambai, e nós temos aqui uma CTL para atender os nossos indígenas, que precisam realmente. Então, eu peço para as senhoras que pudesse ser na quinta tarde, melhor. Não poderia também dizer para as pessoas que aqui nós vimos hoje fotos que eu, Zé Roberto, mediante os pedidos da população, nós fomos, verificamos em loco, já sentimos a necessidade, porque são vias que poderiam estar dando acesso, dando trânsito melhor, ajudando a população a transitar melhor, a gastar menos, talvez, porque quando você tem que andar mais, você gasta mais. E dá mais fluidez ao trânsito e
nós precisamos de ocupar essas áreas onde que, em pleno centro, quase, nós estamos vendo o abandono. Eu peço para o nosso secretário que, apesar que a indicação é apenas uma sugestão, como a abertura de rua, parece que é uma coisa simples, mas para a população que precisa, é de suma importância. Então, eu espero que, apesar de ser uma indicação dessa casa, que o nosso secretário atenda. Eu tenho certeza que depois que essas vias estiverem abertas, bem feitas, vai servir para a população. Quero também dizer aqui, pedir à nossa presidente e aos nossos vereadores uma moção de pesar à família Pajeí, pela morte da dona Lourdes Pajeí. Não poderia também dizer aqui para vocês da satisfação, mais uma vez, né, de receber o nosso governador na segunda-feira lá em Mombai, como sempre. Infelizmente, vereadora Cláudia, é motivo de tristeza de, em 4 anos, o nosso governador não vir aqui e ver a nossa situação de abandono. Falando nisso, eu gostaria de dizer para vocês que tivemos a visita dos vereadores em Mombai, que foram num curso em Assunção, numa feira, e sentiram necessidade de ligar Assunção a Mombai. E como o Sapucaia está no meio, eles gostariam que nós nos mobilizássemos com ele para que a gente conseguisse fazer essa via, a Mombai Coronel Sapucaia, fazer o vereador recapear. Porque do jeito que está, não dá. Esse sistema de tapa-buraco não funciona, é ineficaz, é perigosíssimo para acidentes. E me senti bastante constrangida por ser uma vereadora daqui e ter que receber os meus colegas como se nós, vereadores de Coronel Sapucaia, não tivéssemos feito audiência, visitas, pedidos, requerimentos sobre a nossa situação. Inclusive, naquele dia, vereador João, que eles foram à Assunção, eles socorreram um carro que se acidentou lá no quebra-mola, que eu pedi rebaixamento, ou que retire, ou que faça alguma coisa, mas que pare de provocar perdas e perdas graves. Nesse dia, eles vieram, ajudaram a socorrer e disseram que os vereadores de Sapucaia não se mobilizam. Isso não é verdade. Nós estamos aqui solicitando, pedindo, fazendo viagem, correndo atrás, mas parece que nós não encontramos eco nas nossas palavras. Nós só encontramos o quê? O vazio, não chega. E me senti constrangida por quê? Parece que a Câmara de Coronel Sapucaia tem menos importância que a Câmara de Mombai? E outra, nós vamos fazer uma ligação de Assunção a Mombai. Muito bom, né? Economicamente, para nós, péssimo, né? Aí nós sabemos que lá vai ser os hotéis, lá vai ser os restaurantes. Então, nós precisamos pensar, quando a farinha é pouca, nós temos primeiro que pensar no nosso pirão. E não dei garantia para eles que nós fôssemos nos mobilizar com eles, não, para precisar de porta-voz para arrumar nossa estrada. Porque nós merecemos uma rodovia decente e recapeada, porque aqui tem gente que vive, gente que paga imposto, gente que contribui. Nós temos doentes, nós temos acamados, nós temos aqui pessoas que fazem viagens para fazer hemodiálise 3 vezes por semana e enfrentam essa situação. E isso é um desrespeito com quem vive aqui. Não é porque querem ligar uma ligação asfáltica de Assunção a Mombai, mas porque aqui em Coronel Sapucaia tem pessoas que residem, que votaram nesse governador, que ajudaram ele a chegar no poder e que não tem sequer um respaldo. Não só a população em geral, como aqui nós temos líderes que deram, colocaram sua palavra, deram sua garantia de que Sapucaia ia ser bem atendido. Mas, enfim, nós vamos estar lá na segunda e vocês vão sentir essa pressão dos vereadores de Mombai em cima de vocês. Como eu senti naquele dia, como se nós não tivéssemos capacidade de pedir o que nós precisamos. Mas vamos lá, vamos ouvir. Quem sabe dessa vez vai, né? Quem sabe dessa vez nós vamos ter uma estrada recapeada que nós merecemos. E vamos torcer para que as empresas, que a Mombai diz que quer se instalar lá, tenham melhor acolhimento aqui e fiquem aqui. Para que a gente possa fortalecer nossa economia, possa dar melhor condição para a nossa população desempregada e possa, enfim, ver Coronel Sapucaia se igualar a Capitão Bado. Deixo aqui um abraço a todos, um abraço à família Pajeí, a todos que estão aqui, e que Deus nos dê uma ótima semana. Muito obrigada e boa noite. Com a palavra, a vereadora Niagra Patrícia Galto-Kraevski. Excelentíssima senhora presidente, companheiros vereadores e vereadoras, as pessoas que se encontram aqui presentes, as pessoas que nos assistem pelo YouTube, o meu boa noite. Gostaria aqui também de falar um pouquinho da minha ausência na sessão da semana passada. Eu estive juntamente com o companheiro vereador Patrick, vereadora Eloir, e o vice-prefeito em Campo Grande,
onde tivemos 3 audiências importantes, que com certeza vai vir em retorno de busca de recursos para o município. Tivemos a primeira agenda com o deputado federal Zeca, onde solicitamos a ele uma emenda parlamentar no valor de 400 mil para atender o hospital municipal. Solicitamos isso ao Zeca. O Zeca foi um dos deputados federais mais bem votados aqui no município de Coronel Sapucaia. Então, acredito que ele vai dar esse respaldo para o município e para os eleitores desse município que colocaram ele lá como deputado. Estivemos também com o deputado federal Eliseu Dionísio, onde solicitamos um trator para a Secretaria de Agricultura, para ele empenhar para o próximo ano. Como a vereadora Eloy já havia dito, infelizmente, não é só nessa gestão, mas quando acaba de uma gestão para outra, sempre acontece isso, infelizmente, que não deixa emendas empenhadas para o município. Infelizmente, isso vem se tornando uma prática no município de Coronel Sapucaia, no qual ele falou que ele vai ver a possibilidade de um trator 4x4 para atender a Secretaria de Agricultura. Estivemos com o senador Moca, no qual ele já empenhou, até fevereiro, se Deus quiser, vai estar saindo R$500 mil para que seja feita a construção de drenagem e asfalto para o município de Coronel Sapucaia. Solicitamos também uma patrulha mecanizada para o município de Coronel Sapucaia, e ele vai estar vendo junto com a Agraer do nosso estado. Solicitamos também a ele um aparelho de raio-x para o Hospital Municipal Aparício Vidal Garcia, e ele, como ele disse, eu vou estar vendo agora no final do ano, sempre tem as sobras, e ele vai ver o que ele pode fazer para o município de Coronel Sapucaia, e com certeza nós vamos estar em cima cobrando. Gostaria de falar aqui a respeito das fortes chuvas que vêm vindo com muita força no município de Coronel Sapucaia, e eu estou sendo muito procurada pelos munícipes. Primeiro, os que estão com falta de iluminação pública na frente da sua casa, e eu estive hoje conversando com o responsável pelo setor de iluminação pública, onde ele me colocou que está sendo feito a compra dos equipamentos para poder, então, ser colocado novamente nos postes a energia para os munícipes. Também gostaria aqui de parabenizar a Defesa Civil e a secretária de Assistência Social, a Ivone Paetizoldi, que rapidamente conseguiu, juntamente com a equipe da assistência social, os Eternite para atender 120 famílias do nosso município. Sei que tem muito mais família que foi afetada, mas já é alguma coisa, e com certeza vamos fazer o cadastramento para que venha mais. Hoje pela manhã, gostaria de lembrar aqui, os vereadores têm falado da falta de medicamento, alguns medicamentos que é de responsabilidade do Estado, que o município também não pode, os de alto custo, que é de responsabilidade do Estado, o município não pode estar arcando, mas os medicamentos, que de competência do município, hoje pela manhã, graças a Deus, nós tivemos um pregão de medicamento, no qual amanhã já vai ser feita a lista para passar para as empresas que ganhou, e essas empresas têm 10 dias úteis, então, para estar fornecendo novamente o medicamento para o município de Coronel Sapucaia. Eu gostaria aqui de parabenizar, e gostaria que essa Câmara mandasse uma moção de congratulação ao Dr. Segundo Rocha. Foi uma pessoa que muito serviu o nosso município, e muitos anos de dentista, e ele se aposentou. Então, eu gostaria de pedir a essa Câmara Municipal que fizesse uma moção de congratulação pelos serviços prestados ao município durante mais de 20 anos do Dr. José Segundo Rocha. Não poderia deixar aqui de falar da minha tristeza também. Hoje perdi uma grande amiga, uma pessoa que conheço desde a minha infância, uma amiga de dentro da minha casa, uma freguesa do comércio da minha família,
que é a dona Lourdes Pagei. A vereadora Eloir já solicitou uma moção de pesar à família, e eu não poderia deixar aqui de citar essa tristeza, uma perca para o município, uma mulher guerreira que lutou pela vida, que lutou pela família, que lutou pelos amigos e que lutou pelos filhos. Deixo aqui a minha moção de tristeza nesse momento. No mais, o meu muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima semana. Com a palavra, o vereador Patrick Erte Pereira. Presidente Cláudia, demais companheiros, vereadores e a todos que se fazem presentes nesta noite, aos que nos acompanham pelas redes sociais, pelo YouTube, uma boa noite a vocês. Eu vou ser bem breve, quero parabenizar aqui primeiramente os trabalhos que a Secretaria de Infraestrutura está realizando na região da Colônia Brasil, onde as estradas estavam muito degradadas e, na sua grande maioria, já foi concluído. E agora as máquinas estão trabalhando ali entre a região do 3º plano habitacional da Vila Nova e a estação de captação de água da Sanesul, que é uma região bastante problemática com relação às chuvas, porque há aquela depressão ali na descida do rio, o que sempre causa muita enxurrada e o que atrapalha muito o tratamento da água. Então, eu estive conversando com o secretário Aldacir e acompanhando por vários dias os trabalhos que ali vêm sendo feitos e solicitei a ele, o qual já havia dito de antemão que tinha essa ideia de fazer, as bacias de contenção para aquelas águas ali, de forma a preservar melhor a estrada e também a qualidade da água do rio. Queria também parabenizar o secretário de Saúde, Flávio Galdino, por estar acompanhando atentamente os pregões de hoje dos medicamentos, que infelizmente geram um grande custo ao município, mas que são de suma importância. E como a companheira Niagra já informou, eles foram licitados hoje e as empresas têm em torno de 10 dias para entregar. Então, peço a Deus que a gente passe um final de ano com a farmácia municipal repleta, ou melhor, com medicamentos à disposição da população. Queria comentar que nós tivemos uma reunião, Roberto, com o Conselho Municipal de Agricultura, ali na Secretaria de Agricultura essa semana passada, no qual o nosso companheiro Anselmo esteve participando. E é uma reunião de grande importância, porque eu pedi ao secretário que convocasse aqueles membros, os principais representantes da área rural do nosso município, porque eu gostaria que meu deputado Pedro Kemp, destinasse um recurso para que nós montássemos aqui na cidade de Coronel Sapucaia um laticínio municipal, para que nós pudéssemos pasteurizar o leite que o produtor rural produz aqui, pasteurizar aqui mesmo nessa cidade e não mandá-lo para fora, como acontece atualmente. Mas o que ocorre? E hoje eu assisti um vídeo aqui, no qual um produtor de leite afirma categoricamente isso que eles afirmaram ali. A legislação estadual e federal é tão dura, Roberto, que pequenos laticínios não estão suportando, não estão se mantendo. Um laticínio da cidade vizinha de Paranhos, que forneceu no último pregão, muitos litros, milhares de litros de leite para a nossa prefeitura municipal incluir na merenda e tal, que poderia ter sido, inclusive, Sapucaia, se nós tivéssemos um laticínio aqui. Esse laticínio fechou as portas. E eu soube que mais alguns andaram fechando as portas. Porque existe no estado, Celinha, uma máfia do leite, você sabia disso? E isso eu estou falando com palavras de pessoas que estão muito envolvidas com essa área, técnicos da Agraer, presidentes de associação de leiteiros de cidades vizinhas, tanto é que o Volalai de Amambai também fechou. Então, é uma complexidade tão grande, que daí nessa reunião nós decidimos o seguinte,
que vamos fomentar a produção, tentando, com o recurso que o deputado vai destinar, adquirir equipamentos para os produtores, como ordenhadeiras, máquinas para reforma de pastagem, inclusive a calcareadeira nós já recebemos da Agraer. Então, todos esses equipamentos vão auxiliar para que eles possam aumentar a produção, mas ainda continuar entregando um laticínio de fora da nossa cidade, inclusive de fora do nosso estado, vendendo a um preço muito irrisório. É triste, mas é a nossa realidade e nós temos que ir passo a passo. Então, eu creio que... Pode, por favor, João. Então, essa situação, Patrick, esse dia eu estava conversando com o Beto. Você sabe, o Beto já tocou o laticínio aqui. Já. O Beto Bordão. Ele falou que foi muito difícil, não teve ajuda e é complicado. Essa situação, igual você está falando aí, não tem condição, ele falou. Falou que é muito difícil. Acho que ele ficou 2 anos, ele fabricava iogurte também, tudo próprio dele ali, mas não teve condição. Ele falou que o custo é muito grande, aí não tem como continuar. Ele falou que teve que fechar as portas. Falando certo, ele quebrou com esse laticínio. Quebrou. Ele falou que foi um pior negócio que ele fez. Não foi fácil. E olha, é um dado importante que eu levantei ainda no ano passado, antes de ter entrado nessa área política. Sapucaia gasta em torno entre 120 e 180 mil reais mensais com leite. A população de Sapucaia consome. São quase 200 mil reais que poderiam ficar no nosso município se nós tivéssemos um laticínio aqui. Mas disseram-me então que devido a esses entraves, e aí nós queremos marcar, então para finalizar essa conversa, uma reunião com o prefeito municipal, no qual o nosso secretário Anselmo se dispôs a conseguir uma agenda. Nós vamos sentar com o prefeito e estudar junto com o jurídico algumas coisas que nós podemos, que seja possível fazer para propiciar a esses produtores uma futura instalação do laticínio, diante de legislações municipais que abrandam um pouco isso em forma de cooperativa. Nós queremos, inclusive, visitar um laticínio que funciona numa cidade do estado, que agora não me vem à cabeça, que a prefeitura, junto com a Câmara Municipal, fizeram uma legislação que amenizou essas dificuldades. Então, isso é uma coisa que nós vamos ter que correr atrás. E eu já me comprometi com eles ano que vem e conto com vocês. Quando nós formos fazer essa visita, vou convidá-los mais, quem se dispor a ir fazer essa visita. E para finalizar, como que é complicado? A Heloísa estava comentando aqui a respeito da dificuldade da nossa saúde municipal, e assim, a área da agricultura passa muita dificuldade também por falta de recurso. E aí o que acontece? O município, já nessa situação caótica em termos financeiros, tem que arcar com despesas que não é dele. Por exemplo, eu fui favorável a essa questão dos Correios. Realmente, o prefeito foi muito sensível no sentido de aceitar contratar esse segurança. Mas os Correios é uma empresa federal. Mas nós já temos duas funcionárias na civil e, se não me engano, uma na militar, que seria também responsabilidade, mas... Do Estado. Sim. Do Estado. Muito bem lembrado, Célia. Sim, mas é também a prefeitura que arca também a despesa. Então, meus amigos, vejam só. Convenhamos, o município arrecada, através dos nossos impostos, a grande maioria do recurso, do dinheiro, vai ao Estado e à União. E daí os órgãos que têm que ser mantidos pelo Estado e pela União, simplesmente eles fecham, eles retiram de Coronel Sapucaia, nos deixam aqui a ver navios de a pé, né? E o município ainda tem que arcar com as despesas daquela instituição que ainda restou aqui para que ela não feche. Tem que arcar com a despesa do segurança do correio, tem que arcar com a limpeza das polícias, militar e civil, com a escrivã. A defensoria pública está funcionando aqui porque é recurso do município.
O atendimento eleitoral que foi retirado há muitos anos atrás vai retornar uma bênção para a nossa cidade, mas é com recurso do município que vai ter que ser sustentado. Ué, e daí? E nós estamos lutando atrás do fórum, será que o município vai ter que pagar também os juízes, os promotores, as coisas? Porque senão vamos pedir independência do Estado, vamos se virar sozinhos, se nós estamos abandonados. Então, eu não estou conseguindo compreender muito. Tomara que esse jantar com o governador, mais do que encher nossa barriga, sirva para encher um pouco de esperança a nossa população, porque, sério mesmo, a coisa está complicada. Que Deus abençoe a todos e tenhamos uma ótima semana. Com a palavra, Roberto Pereira de Oliveira. Quero cumprimentar todos os vereadores esta noite, todos presentes. Ouvindo aí as palavras do vereador Patrick, a gente sabe que vocês são conhecedores, pelo menos os vereadores de mais tempo nessa casa, que eu sempre defendi produção, não é agricultura, é produção. Desde que seja produção, deixa recurso para o nosso município. Hortifruti granjeiro, sempre defendi. Quando você falou aí o valor, quase 200 mil reais, parece brincadeira, né? Muitas vezes vem um circo na cidade, um parque, é um circo que vem na cidade, você vem levar nosso dinheiro. Eu acredito que não leva mais do que 10 mil reais do nosso município durante todos os dias que fica aí. Mas vem um caminhão de fruta, leva muito, mas muito mais, e vem 2, 3 vezes por semana. É frango, é ovos, tudo nós come que vem de outros municípios. Como você falou aí, cerca de 200 mil reais de leite, aí você imagina as demais produção. Eu fiz um levantamento aí, há uns anos atrás, e nós aqui, Coronel Sapucaí e Capitão Bado, consome cerca de 200 mil quilos, 200 toneladas de hortifruti granjeiro no nosso município. Então, o dinheiro vai embora do nosso município. E quero falar também, Patrick, não é só Coronel Sapucaia, é o Mato Grosso do Sul. Segundo o levantamento, Mato Grosso do Sul só produz 8% do que consome. 92% vem de outros estados. Então, muitas vezes, a gente critica o município de Coronel Sapucaia, mas tem outros municípios que produzem menos ainda. E quando você falou também que teve uma reunião, aí eu não sei se a reunião foi do CMDR, ou foi apenas do secretário, essa reunião, eu já tinha questionado aqui que todas as reuniões que o CMDR faz, às vezes eu sou comunicado 9 horas da noite que amanhã vai ter a reunião. Sou comunicado de última hora e eu sou um dos representantes dessa casa, representante no CMDR, sou eu e o Patrick, né? Nós dois. E a partir do momento que eu cobrei que não estava sendo convidado com um pouco mais de antecedência, que eu cobrei na reunião, aí parece que nem convidou mais. Aí foi um pouco pior. Mas vamos estar cobrando para que possa estar lembrando da gente para fazer parte aí dessas reuniões. Quero também, presidente, as duas sessões passadas foi muito polêmica nessa casa em relação à saúde. E a última sessão foi aquela discussão dos vereadores que não podiam entrar no hospital para fazer a visita. Mas ontem, por grande surpresa, fui procurado hoje por um pastor que foi chamado para fazer uma visita, atender uma senhora que depois veio falecer, acho que hoje de manhã, não sei. E foi barrado
no hospital, não deixou entrar. Não deixou entrar para visitar, não deixou entrar para fazer essa visita. E esse pastor me trouxe a cópia da lei, senhora presidente. Ele me trouxe a cópia da lei, me mandou para mim, uma lei federal que ela dá o direito do pastor, e não só o pastor, assim que eu tinha falado semana passada aqui, ó, a lei 9.982, no dia 14/7 do ano 2000, na época do Fernando Henrique Cardoso. É o dispositivo da legislação que regulamenta a visita em hospitais, inclusive os hospitais militares estão obrigados a permitir assistência religiosa. Então essa lei é uma lei federal. E aqui na própria lei, ela deixa claro que o pastor, e não só o pastor, né, tem mais pessoas, como eu falei da vez passada, aqui que está autorizado através dessa lei a entrar no hospital, não só na hora de visita, porque na hora de visita é normal para todos. Então essa lei ela dá a liberdade não só nos hospitais. Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: aos religiosos de todas as funções, assegura-se o caso de hospitais da rede pública ou privada, bem como os estabelecimentos prisionais, civis e militar, para dar atendimento religioso ao internado. Então, se o hospital não tem conhecimento, através dessa lei, possa estar vendo aí o que pode fazer, ou, aqui mesmo na lei fala, que o município, se o município tem uma lei, que proíbe, então tem que mostrar essa lei, porque senão os pastores vai se reunir todos e vai procurar nós. E eles vêm com essa lei que eles mandaram hoje para mim, foi mandado para mim, porque foi barrado e não pôde visitar essa senhora. Companheiro Roberto, se me Sim, permite, só 30 segundos. Sim, senhor. Eu não li essa legislação e acho que nós podemos sentar e lê-la para termos esse real conhecimento e entendimento dela, porque se eu creio que sim, que deve ser permitido, só que até onde eu sei é o seguinte, é permitido, pode ser permitido e deve, só que dentro dos horários de visita, só fora desse horário de visita não. Mas agora, esse não é por uma lei municipal ou é a federal? Aí eu já não sei especificar e daí nós teríamos que verificar. Então, Patrick, só que essa lei, ela não podia ser feita uma lei permitindo o pastor entrar no horário de visita. Ela tem que ser uma lei, foi feita para dar autonomia dele entrar, fazer visita justamente em qualquer horário. Ninguém vai fazer uma lei para que o fulano de tal possa entrar no hospital. Então, é uma lei, essa lei é uma lei federal, 9.982, de 14/7/2000. Então, vamos ver, vamos estudar certinho. Me concede, Sim. vereador Roberto? Sim, presidente. Mesmo fazendo uso logo seguido, mas é uma lei federal, veja bem. Quando nós temos uma lei federal, nenhuma lei estadual e municipal tem força perante uma federal, como nós sabemos. Mas eu acho que isso pode ser claramente resolvido aqui na Casa com o Jurídico, para que nós, mediante a lei existente federal, é somente um pedido dessa Casa, inclusive, ao qual se estabelece as leis, nós sabemos, somos nós os responsáveis, os 9 vereadores, para deliberar sobre as leis, não podendo somente em razão quando nós tivermos uma lei federal ou estadual, as quais são maiores. Caso contrário, podemos deliberar conforme a necessidade. E eu sei que aqui todos sempre buscam
atender e priorizar o melhor à nossa população. Então, mediante a isso, nós podemos passar ao jurídico e, uma vez federal, eu acredito que não exista nada diferenciado no município, até porque nenhum jurídico daria embasamento legal e jamais poderia ser aprovado por essa casa. Se houver isso, é inconstitucional? Eu acredito que não. E aí é somente um pedido dessa casa para que seja cumprida, então, a lei. Dessa forma se procede. Existente, então, a lei federal, só é necessário averiguar se já saiu o pedido dessa casa para que seja, então, cumprida esta lei. Caso não, é somente o plenário entrar com esse pedido e, após deliberar, o qual nós não podemos contrariar essa lei. Nós todos sabemos. Muito obrigado. Aqui fala, presidente, consequentemente, somente haverá proibição para o pastor ou líder eclesiástico de entrar em um hospital se for através de uma outra lei municipal. E ela tem que ser... Cita dessa forma? Porque a lei sim, municipal não tem força de atingir sim, a mas federal. aí cita dessa forma, só que fala que nenhuma outra lei pode, mais embaixo, seguindo aqui que é 3, tem aqui 3 páginas, nenhuma outra lei, o município, nós, vereadores, não podemos fazer uma outra lei, que nós vamos, isso seria inconstitucional, porque está na Constituição Federal. O que nós temos que fazer, presidente, é fazer uma reunião entre os vereadores, fazer uma reunião, se possível, com o prefeito, com o secretário, porque é muita reclamação. E esses tipos de reclamação que a pessoa traz para a gente, a reclamação, e traz a lei, aí a gente fica com a cara no chão. O que vocês estão fazendo? O que vocês fazem? Só a Coronel Sapucaí que não pode? Porque ele já visitou vários hospitais em outros municípios, como Campo Grande e outros lugares aqui. Ele já tem muita experiência. E, de repente, vem trazer a lei para a gente. A sorte que não foi eu que barrei ele. Companheiro, só um minuto. Me concede um Celinha. minuto. Eu acredito que o horário que deve ser respeitado, a entrada lá do hospital, é o horário que o médico está fazendo as visitas nos quartos. Eu acho que esse horário, qualquer um de nós devemos de respeitar. O horário que o médico está fazendo a visita. Entendeu? Sim, Obrigada, companheiro. concordo com a senhora, mas eu acredito que esse horário aí é uma vez por dia e a pessoa que está aí na frente, ele tem que estar preparado para explicar que espera um pouco, que vem mais um pouco, porque não pode isso estar acontecendo no nosso município. Mas... Como é que é? Eu sou meio cego para enxergar aqui, mas os religiosos chamados a prestar assistência nas entidades definida no artigo 1º, que é o que eu li, né? Deverão, em suas atividades, acercar a determinação legais e normais. Então, Patrick, isso aqui muitas pessoas interpretam que cada hospital tem um regimento interno que o horário, mas não é o horário. Ele me explicou que isso seria, de repente, entrar com um jaleco, de repente usar uma luva, ou algum lugar, alguma pessoa que já está isolado, que nem o familiar pode visitar. E tem mais um também, ele não vai entrar procurar doente, entrar só de curiosidade. Ele vai desde o que é chamado por alguém da família, ou do próprio internado. Então, existe essas, como que eu vou dizer, esclarecer para você, existe essa dúvida, que aí alguém fala, não, dependendo do hospital, tem um regimento interno, e ele não pode entrar. Pode sim, a lei já é feita para isso. Então, não é que tem um horário que ele pode entrar, somente no horário de visita, que ninguém ia fazer uma lei federal,
para que o pastor pudesse entrar no hospital no horário de visita. Então, eu deixo aqui aos meus companheiros que me ajudem, porque nós vamos apanhar tudo junto. Hoje foi o meu dia, amanhã pode ser dos demais. Então, nós vamos aí estar se reunindo para que isso não volte a acontecer no nosso município. Já aconteceu em anos anteriores, e o prefeito ligou para o diretor do hospital e pediu: por favor, cumpre a lei. Pastor tem liberdade. Agora, não é qualquer um chegar lá e dizer que é pastor, de repente ele precisa ter um documento que ele é pastor, uma carteira, uma exigência, uma credencial que vai dar liberdade a ele fazer a visita. Então, presidente, estamos aí, peço que vocês me ajudem. O vereador Joalmir quer falar? Me dá uma parte, companheiro. Realmente, eu vejo que a gente precisa... É um tema que ele pode ser abordado junto com a situação que nós tivemos anteriormente. Nós precisamos, de repente, alinhar as coisas para que não só essa questão do pastor, o padre, mas também para que se determine algo em relação ao nosso procedimento de fiscalização, né, fiscalizador de vereador. Porque eu também penso, deve ser complicado, eu não sei, a Cláudia trabalhou já na saúde, essa questão, esse cuidado com entra e sai, de repente essa questão de alguma questão de infecção, alguma coisa assim hospitalar e tal. Então, assim, eu vejo que é uma preocupação interessante essa do Roberto, é a mesma situação em relação à questão do trabalho nosso de vereador. Então, eu acho que a gente deveria dar uma mergulhada maior nessa questão de norma interna, regimento interno do hospital, e já meio que dar uma analisada em todo esse contexto, né, já para tratar desse assunto, do anterior e de todos que possam vir a surgir. E daí sanar de uma vez essa questão em todos os aspectos, né? Não só na questão do pastor, mas também na nossa questão de estar lá, nos horários, enfim, né? É interessante, eu vejo que precisamos trabalhar, avançar nessa questão, sim, companheiro. Obrigado, vereador. Nós sabemos, como disse o vereador Joalmir, a gente muitas vezes interpreta as coisas ao contrário, porque às vezes o médico está em uma cirurgia, aí ele fala, mas não pode entrar em uma sala onde está fazendo a cirurgia. Mas às vezes não é esse o caso. O que aconteceu ontem foi bem diferente. O pastor estava no culto e na hora que foi chamado, ele disse, a hora que terminar o culto eu estou indo. E foi. Aí chegou lá, foi barrado e voltou revoltado. Veio embora revoltado, aonde ele foi e encontrou a lei e jogou na minha mão e falou, vê o que você faz. Então, por isso que eu estou trazendo essa situação para a tribuna e convidando vocês para nós fazer uma reunião urgente, para que amanhã depois eles não venham aqui nessa casa, tomara que venham a visita, mas não venham todos reunidos com a lei e dizendo que nós não temos conhecimento. Na verdade, tudo sobra para nós. Tudo o que o executivo não faz é culpa dos vereadores. Tudo que faz de errado é culpa dos vereadores. E tudo que faz de bom, parabéns para o executivo. Então nós só estamos levando paulada e pedrada. Nós temos que procurar de acertar um pouco mais. Muito obrigado. Com a palavra a vereadora Célia Cristina Arias Dávalos. Boa noite, companheiros. Presidente Cláudia, munícipe que nos honra com sua presença e a todos os funcionários desta casa. A Deus por me conceder a graça de estar aqui. Companheiras, fiz essa indicação, a minha indicação número 286, não para criticar o nosso pequeno abrigo. Fiz pensando nas cuidadoras que lá se encontra. Eu sei que não é fácil
Sempre visito a casa. Também a companheira já se retirou, ela também sempre está por lá, a Eloir, e sabe muito bem da dificuldade lá. Nós temos crianças especiais, criança que se alimenta por sonda, criança que não entende nada o português, que vem da aldeia. Inclusive, eu estive acompanhando uma que o doutor delegado e as conselheiras pediram para mim estar traduzindo a fala dela. Então, tem vários obstáculos que as cuidadoras se deparam. Crianças especiais que necessitam de cuidados especiais, redobradas. É difícil. E nós bem sabemos que a política pública não funciona. Teria que funcionar para estar trabalhando em cima da família. Por exemplo, a família, os pais são usuários, deveria de ter um tratamento especializado. Mas eles não têm. E aí as crianças ficam. É difícil. O abrigo. No abrigo as crianças são bem tratadas, comem bem, mas vivem na ansiedade de voltar para casa, da casa da mãe. E todos nós sabemos que a casa da mãe é especial. O abrigo é uma medida de proteção especial, prevista no Estatuto da Criança e Adolescente. E no abrigo, todas as crianças e adolescentes estão sob cuidados legalmente sobre a responsável do abrigo e devendo seu atendimento ser acompanhado pelas autoridades competentes com atenção especial para a garantia de todos os direitos que lhes são assegurados. Tanto na Constituição Federal como no Estatuto da Criança e Adolescente, defende os direitos fundamentais das crianças e adolescentes, o direito à vida, à saúde, ao lazer, a saúde, a alimentação, a educação, a convivência familiar e comunitária. É uma pena que os próprios pais violam o direito de seus filhos. É uma pena que filhos têm que ser afastados dos pais, da sua família, por falta de cuidados. Adolescentes acolhidos, todos nos seus direitos fundamentais, utilizando todos os recursos pela política pública municipal para zelar pela integridade física e emocional. A minha indicação para os cuidados, para as cuidadoras, esteja bem preparada para receber essas crianças. E desde já a minha estima e respeito pelos funcionários daquela casa que cuidam das crianças, cada um com problemas diferentes. Sem mais nada, uma boa noite e fica com Deus. E não esquecendo, agradecer ao prefeito que está correndo atrás de legalizar o pagamento do servidor para o correio, que não seria responsabilidade, como as companheiras já falou, mas para amenizar o problema do nosso município, está correndo atrás. Boa noite a todos e fique com Deus. Peço ao vereador Roberto, peço ao vereador João, o vereador Roberto se encontra ocupado, que assuma a presidência para que eu possa fazer uso da palavra. Passo a palavra para a vereadora Cláudia Ferreira Maciel. Senhores vereadores, os quais se encontram aqui ainda presentes nesse plenário, cumprimento a todos em nome do vereador João. Cumprimento todos os servidores dessa casa, como eu sempre digo, são os nossos braços direitos dentro do Legislativo. Cumprimento aqui o senhor Anselmo, que tem uma grande experiência nessa Casa de Leis, por já estar no momento no qual eu estou hoje, já esteve por muitos anos, e também o nosso secretário municipal de saúde, nosso amigo JP e a minha mãe, que se encontra ali presente neste momento. Eu quero aqui deixar também o meu pesar à família Pajeí pelo falecimento da dona Lourdes, que ocorreu hoje. Sou conhecedora da família, conheço a dona Lourdes como um exemplo de pessoa, uma pessoa a qual sempre trabalhou, sempre batalhou pelo bem da sua família. Conheço ela desde criança, acompanhei algumas situações
muito complicada, quando ela perdeu ali a sua filha, de uma forma brutal, e logo após isso também o falecimento do seu esposo. E hoje ela veio a falecer. Ela já vinha com problema de saúde, qual todos sabemos, no pé, há longos anos, e buscando sempre o tratamento, mas nunca deixou de trabalhar e de ter sempre uma esperança de dias melhores. Que Deus possa confortar todos os familiares, e eu tenho a plena certeza que ela já está num bom lugar. Eu quero aqui ressaltar sobre o projeto 015, de autoria do Executivo, que chegou hoje, que na verdade foi protocolado já nessa casa, e que hoje nós trouxemos aí para leitura. Havia sido combinado com todos os pares dessa casa, após reunião, e eu estando também nos Correios, que essa casa se posicionaria em favorecimento ao Executivo para que, se houvesse alguma irregularidade em relação ao município, ou seja, a prefeitura custear o serviço de seguranças junto aos Correios. Ou seja, uma parceria, uma vez que junto com o diretor dos Correios, nós recebemos a informação de que os Correios não teriam condições de arcar com mais essa despesa. E que os Correios, mediante contrato com o Banco do Brasil, para que funcionasse o Banco Postal, existe essa cláusula de exigência, a qual, não tendo, então, essa segurança, os Correios oferecendo, seria, então, cortados os atendimentos e os serviços oferecidos pelo Banco do Brasil junto aos Correios. Mediante essa situação, e nós sabemos aí que a Casa Lotérica já deveria ter sido aberta, mas que até o momento ainda não foi, eu acredito que será em breve, e a necessidade a qual nós temos, o nosso município se encontra em realizar os seus pagamentos, a cooperativa também, aí, uma vez que já não recebe mais boletos com os valores menores, nós preocupados com o desenvolvimento, com o comércio local, com toda a população, eu tenho plena certeza que amanhã, a qual será realizada, então, as reuniões das comissões, mesmo não sendo de obrigatoriedade do município, todos se posicionarão, e eu volto a pedir aqui esse apoio, mesmo não sendo 100% legal, mas uma vez que nós tenhamos que se posicionar em benefício em prol da comunidade, eu, em particular, penso da forma em qual eu sou 100% favorável, que o município realmente custeie esses custos, que não são tantos assim, mediante esses trabalhos de continuidade dos atendimentos. Então, acredito aí que amanhã sairá aprovado das comissões, e na quinta-feira nós teremos a sessão extraordinária. Ficou já que sairia dessa casa, mas pelo regimento interno, nós não podemos realizar a leitura e já a aprovação de qualquer um dos projetos, uma vez que não seja analisado pós-leitura pelas comissões do nosso município, desta Casa de Leis. Mediante a isso, nós teremos, então, essa sessão extraordinária na quinta-feira, e eu quero aqui ressaltar aos companheiros, que inclusive eu deixei para esclarecer essa situação neste momento, e uma pena que no nosso regimento não exige a presença de todos, uma vez que é utilizada a palavra livre, e nós contamos com 4 vereadores neste momento, somente além de mim. Nós temos um pedido do Ministério Público, mais uma vez, para que se delibere o nosso plano do servidor, uma vez que ele foi atualizado em 2004. Ou seja, o plano qual é designado aqui os trabalhos e a portaria existente da Casa de Leis, o qual seja até vergonhoso, porque nós que estamos aqui, somos nós que fazemos as leis municipais, dentro da regularidade. E a própria casa se encontra com este plano totalmente irregular, uma vez que foi atualizado somente em 2004. Então, com embasamento ao Ministério Público, a cobrança e a cobrança do MP para que seja regularizado, nós temos aí o plano, está na casa e estará amanhã nas comissões. Eu peço a compreensão de todos os pares, assim como os demais projetos que se encontram na secretaria, para que seja deliberado. Nós temos aí somente mais 5 sessões ordinárias nesse ano. Lembrando que, mediante a minha pessoa, acredito que os demais pares não irão se impor. Por mim, não terá nenhum problema de estar aqui deliberando projetos, uma vez que seja de interesse e em favorecimento em prol da comunidade,
até no dia 31 de dezembro, a qual eu ainda sou presidente dessa casa. Para mim não terá nenhum problema estar trabalhando em prol da comunidade. Mas as sessões, pelo regimento, nós temos somente 5 sessões ordinárias. Então, eu peço que os senhores avaliem e estejam, então, deliberando mediante as comissões. Referente à vinda do governador, convite para a próxima segunda-feira, dia 20. Então, a nossa sessão, como eu já havia adiantado, será realizada na terça-feira, às 19 horas. Mudando aí um pouquinho do regimento, devido à presença do governador, que infelizmente não é no nosso município como eu gostaria. Gostaria que ele viesse ao nosso município para poder acompanhar a situação, começando pela nossa rodovia. Mas, infelizmente, todas as vezes que essa casa se opôs, eu, quando presidente, em 2015, eu fiquei o ano todo insisti para que houvesse essa reunião, essa vinda do governador ao nosso município, para que nós pudéssemos, então, na época, apresentar as dificuldades existentes. Hoje não é diferente, mas nós não fomos atendidos em relação a isso. Nós fomos atendidos na governadoria, nós fomos muito bem atendidos por secretários. Em relação a isso, tanto ao governo do estado quanto aos secretários e a vice-governadora, a qual, inclusive, já esteve nesse município no plenário, pudemos, na oportunidade, passar algumas dificuldades, mas a presença do governador seria fundamental. Somos sempre muito bem atendidos, levamos as reivindicações e as documentações. Atendidos, eu disse. Isso não quer dizer que é solucionado, porque se fosse o nosso município, em relação ao que é de responsabilidade do Estado, e eu afirmo também do município, mediante todas as cobranças que têm saído dessa casa, mediante as indicações, ofícios e requerimentos que eu tenho acompanhado de todos os pares, a população pode ter a certeza que o nosso município estaria um brinco, seria um exemplo, se dependesse somente dos vereadores, os quais aqui estão. Porque todos estão preocupados. Saem reivindicações diariamente dessa Casa de Leis, tanto para o poder executivo, municipal, como estadual, e para as demais secretarias. Nós estamos sempre brigando, no bom sentido, reivindicando melhoria aos munícipes. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso papel, devemos permanecer, mesmo sem muitos resultados positivos, como eu gostaria, mas devemos permanecer. Esse jantar foi um convite para que nós pudéssemos estar presente ao jantar e ouvir do governador em relação à prestação de serviços do Estado, em relação às finanças. Eu afirmo aos senhores que a minha pessoa não vai se conter só com isso, e eu peço o mesmo aos senhores, e que todos se façam presente. Além do convite, hoje veio também uma ligação da governadoria, para que todos estivessem presentes, e que certificasse junto ao prefeito e o vice, que a presença é fundamental. É fundamental sim, mas nós não devemos somente participar com o que ele pediu, nós devemos levar todas as reivindicações, o qual eu mesmo já solicitei ofício nessa casa, com o nome de todos os pares, e peço a todos os vereadores aqui presentes que façam da mesma forma, porque é um momento no qual nós estaremos com o governador, e nós estaremos registrando esse momento, as cobranças em prol da comunidade do nosso município, mais uma vez ao governo do Estado. Afirmo que não irei lá somente por esse jantar, jamais iria só pelo jantar, para ouvir também em relação ao Estado, porque nós não temos condições, às vezes, de acompanhar num tudo. Nós temos o nosso município, que já é de obrigatoriedade, nós temos os munícipes, os atendimentos, e que muitas vezes o Estado acaba fugindo de algumas coisas. É importante acompanhar tudo isso, mas mais do que isso, é importante, mais uma vez, cada um dos pares dessa casa levar as reivindicações da nossa comunidade. Hoje eu pedi à secretaria que fizesse mais uma vez, gente. Eu acredito que nesse ano, nós já reivindicamos aí, eu calculo que mais de 10 vezes, em relação ao recapeamento da rodovia 289, da MS 289, que liga nós ao município de Amambai. Não só essa solicitação, mas junto todas as fotos da situação real a qual se encontra. E que é inaceitável, mais uma vez, aquela operação tapa-buraco, principalmente da forma em que está. E também buscando soluções em relação à Secretaria de Saúde, os serviços que são oferecidos via Estado. A regulação é uma vergonha. Eu disse isso nessa tribuna no mandato do governador
André Pucinelli. Disse que é uma vergonha uma pessoa pagasse tantos impostos como paga, e ir para uma fila, registrar na regulação seu pedido e ficar. Tem pacientes que chegam em nós e dizem: tem 2 anos que eu estou com esse problema, estou na regulação, e a alegação que nós recebemos lá, que inclusive eu já estive com vários pares dessa casa, porque é um dos setores que eu sou muito cobrada, é o porquê disso. O porquê esse descaso no mandato do governador André Pucinelli e com todo o respaldo, com toda a campanha política, também do governador Reinaldo Azambuja, onde seria segurança e saúde, porque já vinha péssimo do governador André Pucinelli. Horrível. Até eu, se fosse o Reinaldo, teria falado realmente qual seria a melhoria, porque a população já vinha clamando, já vinha pessoas morrendo, aguardando uma vaga na regulação. Isso é vergonhoso. Só que houve, então, um projeto, houve as caravanas, eu vejo positivo, mas afirmo, a todos os poderes, inclusive, estarei levando isso, porque já está sendo providenciado na secretaria dessa casa, onde todos os pares, se me permitir, estarão assinando junto, que da forma em que está, a população está pedindo socorro, e permanece pessoas ainda indo a óbito e aguardando uma vaga na regulação. É triste, é lamentável, porque o cidadão, o qual nós ganhamos para defender os seus interesses, chega até nós, nessa casa ou em qualquer outro local, com seu pedido de muito tempo, aguardando, com problema de saúde, sem condições financeiras de arcar, e nós, eu que sempre digo que saúde vem em primeiro lugar, me sinto péssima em não poder resolver essa situação. Então, cabe a mim, cabe a todos os pares, cabe a essa casa, defender os direitos. Foi esse o meu compromisso com os munícipes e com toda a população no geral. Eu estarei levando, então, em relação à rodovia e à saúde. E peço que realmente seja olhado, seja diferenciado, seja analisado. Eu sei que o governo do Estado, ele apresenta o mesmo relatório, que ele já gastou com a saúde mais do que é permitido. Eu sei disso. Mas precisa ser analisado, gente, pelos nossos governadores, deputados estaduais, senadores, deputados federais, uma situação de que socorra a saúde, socorra quem realmente não tem dinheiro para bancar o seu tratamento. Precisa ser analisado de uma forma diferenciada. Sempre que tem algum interesse do executivo, gente, quando eu digo executivo, eu digo presidente, como nós estamos assistindo de camarote, uma vergonha de presidente, mas é o nosso presidente, que está lá hoje cometendo barbaridades. E sempre que ele quer priorizar alguma coisa, infelizmente, a Câmara de Deputados Federais, que está lá para nos defender, seja o interesse do presidente, o mais supérfluo que eu tenho achado, e o pior presidente que o país poderia ter, o presidente Temer, eles dão sempre um jeito, ou seja, de aprovar mais um imposto, para que o cidadão se vire, tire do arroz do filho, mas seja pago. E por que que eles não priorizam isso? Por que que eles não olham naquela população? Mas muitas vezes, companheiros, eu entendo. Senadores, deputados federais, têm acesso a essa população que não tem dinheiro, muitas vezes, nem para pagar o arroz, para colocar na sua casa? Não tem, gente. Eles são de outro nível. Não é do mesmo nosso. Quem tem acesso a essa população são os vereadores, que estão nos municípios. Mas nós vamos levar ainda esse ano, mais essa cobrança, e também passaremos às demais câmeras, que seja um pedido de socorro. As pessoas que estão vindo a óbito, que estão sofrendo numa cama, aguardando por uma fila, por uma regulação, por um atendimento. Eu já estive falando aqui sobre oncologia. Nosso município foi feito aí um convênio com o Paraná, Cascavel, está atendendo. Mas nós precisamos desse socorro via Estado. E não só oncologia. Eu falo isso em nome de muitas pessoas que estão aí com dor e os seus familiares sofrendo e chorando em casa, precisando de uma misericórdia. Precisamos olhar por essas pessoas. E eu estarei, sim, brigando cada vez mais por melhoria em relação a isso. E o demais nós estaremos, então, deliberando na quinta-feira os projetos dessa casa, onde a população está aí, todos convidados. E na segunda-feira, nós estaremos lá. Logo mais na terça, será, então, lido aqui em plenário
todas as reivindicações que saiu dessa casa em prol à comunidade na segunda-feira. Os convido para que se faça presente na terça, às 19 horas, neste plenário. O meu muito obrigado a todos e que todos tenham aí uma excelente semana. Que fiquem todos com Deus. Devolvo a presidência para Cláudia Ferreira Maciel. Não havendo mais nada a tratar, eu declaro encerrada a presente sessão ordinária.